O Danilo mesmo, quando foi convocado, né? Pois é. Foi o próprio convocado, Danilo. o Tite... porque ele não se acostumou muito com o grupo, não sei se vocês lembram, que ele deu uma declaração Ele nem dessa, jogou, né? tá um pouco tímido, e nem É jogou. verdade. Não colocou o cara pra jogar, o Veiga igualzinho, né? Mas eu acho que esse tipo de convocação é meio que um cala-boca da mídia. Acho que a mídia tava muito em cima do cara. Só, convoca lá o cara, não vou colocar ele 5 minutos. Nossa, Mas só pra falar que eu convoquei. É muito desrespeito do técnico, eu acho, convocar Sem o cara, dúvida. dar uma justificativa dessa e o cara sequer entrar em campo, cara. É absurdo. E pior que prejudica ele no clube, né? Porque aí ele volta com um condicionamento físico diferente. E isso faz diferença também. Sem dúvida. É. Mas você vê o Veiga, eu não vou me recordar qual o jogo que foi, mas teve um jogo do Brasil que o único meia de ofício Era ele. Era ele. que o Brasil tinha no banco era ele. É. E o Neymar machucou, e quem entrou no lugar, se eu não me engano, foi o Firmino. Você não pôs ele. E não colocou Ele ele. não colocou o Veiga, eu lembro Então, disso. qual o sentido de levar o cara e não colocar? Sendo que era o único de ofício. Sim. Então a gente já começa a levantar esse tipo de possibilidade. Pô, será que não leva só por causa de um cala-boca? O Tite E tinha não tem algumas interesse nenhum em convocações colocar? suspeitas, assim, né? Ah, Ainda como bem que E não sempre. usa recente mais. também, eu lembro, na véspera da final do Paulista, agora, né, que o Palmeiras perdeu pro Corinthians, teve uma data FIFA, entre uma final e outra, né, não sei se vocês lembram. Sim. E aí era o Dorival técnico, ele levou o Everton e o Estevão, nem pôs pra jogar, tirou da preparação pra final. O Estevão, ele não pôs nem 5 minutos pra jogar. É. O Everton você ainda entende, sabia que não ia jogar, mas o Estevão ele não pôs pra jogar, teve 2 jogos, ele não pôs o Estevão. Tirou da preparação do Palmeiras, por que levou então? Eu não consigo entender Por isso isso foi aí, né? demitido, né? Não consigo entender também. E você pega, falando de jogadores do Palmeiras, né, que é o que a gente tá comentando, convocação do Endrick. Sim. No lugar do Neymar. Quando o Neymar machucou, o Endrick nem convocado tinha sido, entrou no lugar dele. Só que aí quando surgiu a bomba lá contra o Uruguai, que o Vini tinha sido expulso, qual a primeira opção que ele colocou? O Endrick. O Endrick. E jogou o moleque na bomba pra quê? Se ele não era nem opção. É verdade. Então, é umas coisas que a gente não consegue entender. Bota não faz na sentido. fogueira, Isso Porque- aconteceu com o Abel no Palmeiras também. Muitas vezes a gente pedia esses jogadores, mesmo o Endrick, o Abel não colocava, mas quando o caldo entornava pra ele, o Abel colocava todos esses meninos na fogueira. O Dorival fez a mesmíssima coisa Mesma coisa. com o Endrick, cara. O Endrick, eu acho que ele é um cara muito injustiçado. Eu também acho. Eu acho que ele, assim, na seleção, pelo menos quando ele entrou, ele correspondeu, cara. Sem com pouco dúvida. tempo, né? Aham. E você vê, nunca foi titular absoluto, que era o Não. que a gente tava falando. Nunca pegou uma sequência ali, ó, o Endrick vai entrar ali 4, 5 jogos direto e ver o que vira. Não, É. nunca foi. É. E tem muito a se evoluir ali. Sim. É que no Real Madrid é complicado É. também, né, cara? Mas ele sabia, né? Ele sabia. Às vezes é o lugar errado, né? É. Porque como coloca o moleque pra jogar? É difícil. Mesmo tendo todo o potencial que ele tem. É No difícil. lugar de um Mbappé da vida. É difícil. O Vini também é prova disso, né? Ele chegou no Real Madrid Foi pro também, Real Madrid. demorou muito tempo, foi pro B, É, ele teve. muitas O críticas. pessoal gosta de chamar de resiliência. É. Deu a volta por cima. Mas Então, ele mas também aí é o uma Estevão, exceção. ele tá indo pro Chelsea. E tem muita gente reclamando. Acho que você falou mesmo que acha que Sim. ele tá indo pro time errado. Tem muita gente que fala Sim. que ele poderia estar indo pra um time melhor. Mas se ele vai pro time melhor, ele não joga, igual o Estevão, igual o Endrick, ele foi pro Real Madrid e não joga. Se o Estevão vai pra um Barcelona, por exemplo, ele não vai jogar. Tem o Yamal, tem o Rafinha, tem o Lewandowski, ele não vai jogar no Barcelona, no Real Madrid também, em outros times, num City da vida, ele não vai jogar. Então, às vezes, é melhor ele ir pra um Chelsea, que ele vai ter mais sequência, como um Concordo. Endrick. Tomara Poderia que ter tenha. ido pra um Arsenal, pra alguma coisa Uhum. assim, ter sequência, e de lá ir pro Real Madrid, né, mas pronto. E acho que hoje a melhor possibilidade, assim, pro Endrick é realmente ser emprestado. Porque o Arsenal cogitou de contratar ele, Aham. ou realmente ser emprestado, o Juventus também foi atrás dele. Eu acho que é a melhor oportunidade que ele pode ter. Porque aí, de fato, ele vai chegar como Também acho. uma estrela, algo Aham. que de fato ele vá ter oportunidade. Só que eu gosto do Estevão indo pro Chelsea. Você gosta? Eu gosto, também não acho que seria o melhor time ali que vá levar ele pra algum lugar, né? Assim, pensando a nível de títulos e tudo mais. Mas eu acho que ele pode se tornar um protagonista, junto com o Cole Palmer e tudo mais. Ó, mas vou falar uma polêmica, talvez. A ida do Endrick ao Real Madrid pode ter custado uma Copa do Mundo pro Endrick. Não é pode ter garantido isso. que ele vá no ano que vem. Não é. Se ele não é estivesse no mesmo. Palmeiras, eu tenho certeza que ele estaria lá. Agora eu já não tenho mais certeza, daqui um ano. É, E aí? e até mesmo com o Ancelotti lá na seleção, que ele ele não colocava jogava com o ele já no Ancelotti. Real Madrid. É.
Mas aqui, no caso, a gente tá falando de um clube que é o maior clube do mundo, vamos Sim. colocar aqui, e o Sim. Chelsea um dos maiores do mundo também. Sim. Mas o que eu não concordo, cara, é quando o menino, ou até mesmo o treinador, vai pra Arábia, ou vai naquela época da China, que foi uma porção foram pra muitos, lá. né, cara? É difícil falar porque é muita grana que o cara vai ganhar. Sim. Mas é onde ele abre mão do seu lado profissional, onde ele poderia chegar como jogador de futebol, e pensa Uhum. exclusivamente no financeiro. Sim. É complicado você colocar isso na balança, É. né? Porque é muito dinheiro.